Hello! Meu nome é Tamaris e eu vim aqui a pedido de alguns colegas meus de classe fazer um resuminho sobre a possível matéria que cairá na prova do nosso querido professor de Sistemas Estruturais 1 do curso de Arquitetura. Eu vou começar falando sobre momento fletor e reações de apoio, voltado mais para o conteúdo que o professor passa para a gente em sala. Não é exatamente isso da forma mais abrangente, mas é isso que provavelmente o professor vai nos pedir na prova. Então, a caráter de urgência, eu vou falar só sobre esses pontos nesse vídeo. Não vai ser muito geral, vai ser mais específico para a nossa prova. Futuramente posso fazer um vídeo falando de forma mais geral, embora eles já existam pela internet afora. Esse aqui é mais um paliativo para a nossa situação de urgência. Ok? Vamos lá. Partiu reações de apoio. Esquema abaixo, vamos supor que essa seja uma questão, onde essa viga, que tem o carregamento distribuído sobre ela, 4 toneladas por metro, tenha 20 metros de comprimento, duas reações de apoio, RA e RB nas extremidades, e além dessa carga distribuída, tenha um peso concentrado de 8 toneladas a 5 metros do RA, que coincide com o ponto C, que é onde a questão pede o momento fletor na forma de módulo. Então, partiu. Primeiro passo, vamos transformar a força distribuída da viga em uma força concentrada para fins de cálculo. Então, se eu tenho 8 toneladas por metro nessa viga e a viga tem 20 metros, então 8 mais 8 mais 8, blá blá blá, 20 vezes, vai dar 160 toneladas na viga inteira. A cada metro 8 toneladas, em 20 metros, 160 toneladas. Uma regrinha de 3, como vocês podem ver aqui. 8 toneladas corresponde a 1 metro, 20 metros correspondem a 160 toneladas. Agora, nós vamos transformar aquele esqueminha em setinhas, para facilitar no cálculo. Então, a gente substitui toda aquela viga por uma seta de 160 toneladas, bem no meio do caminho, a 10 metros de RA e a 10 metros de RB. Que é o peso que essa viga faz, corresponde a essa seta bem no meio. Toda vez que você for transformar uma parede em uma seta, você vai colocar no centroide dessa parede. No caso aqui é um retângulo, então vai ser na metade do comprimento do retângulo. Se fosse um triângulo, seria a 1/3 da altura do triângulo. Mas vamos nos focar nisso aqui. Temos RA, 8 toneladas a 5 metros de RA, 160 toneladas a 10 metros de RA e RB, a 20 metros de RA. Então, o segundo passo, depois que nós já transformamos a parede em setinha, é calcular a somatória no ponto RA, somatória da reação de apoio A. Então, toda somatória de qualquer ponto deve ser zero se a estrutura estiver em equilíbrio, e nós partimos desse princípio. Então, aqui nós vamos calcular as forças da esquerda para a direita, fixando o nosso ponto em RA, porque nós queremos o momento em A. Então, o momento em A vai ficar fixo, não vai se mover, e as outras setinhas vão fazer a viga subir ou descer. E baseado nesse subir ou descer, a gente vai determinar se vai ser positiva ou negativa essa força. Então, aqui, a primeira força depois do RA é 8 toneladas, certo? A que distância está essas 8 toneladas do RA? 5 metros. Por que do RA? Porque é o momento em A. Quando formos calcular momento em B, será a distância do 8 toneladas até o RB, que no caso é 15, mas agora é 5 porque é em relação ao RA, momento em A. Então, força de 8 toneladas a 5 metros de RA, sentido horário. Por que sentido horário? Se vocês olharem ali no cantinho, aquelas setinhas rosas, e você fixar o ponto RA, quando você aplicar a força de 8 toneladas,
a viga vai girar em sentido horário ou sentido anti-horário? Ali na figurinha nós vemos que é sentido horário. Eu seguro o ponto RA com a minha mão, coloco o dedo em cima daquele pontinho RA rosa e empurro com a força de 8 toneladas do lado direito do RA. O que vai acontecer com a linha? Ela vai fazer aquele trajetório pontilhado. Sentido horário. Sempre que a viga girar em sentido horário, vai ser um sinal de mais, positivo. Então, nós temos que a primeira força para o cálculo é mais 8 toneladas vezes 5 metros. Próxima. Segunda força depois do RA é a 160 toneladas. As 160 toneladas estão a que distância do RA? 10 metros. E está girando em sentido horário ou anti-horário? A gente coloca o dedo em cima do pontinho RA, empurra com a força de 160 para baixo e a viga vai girar no sentido horário. Então, é mais. Ficamos, então, com mais 160 toneladas vezes 10. A outra e última força é o RB. Nós não temos o valor de RB, então só repetimos ele na equação RB. Se nós segurarmos o RA e empurrarmos de baixo para cima com um RB, a viga vai girar em sentido oposto ao que estava girando até agora, vai girar no sentido anti-horário. Isso quer dizer que o sinal que nós vamos colocar antes dessa continha vai ser sinal de menos. Então, nós vamos ter menos RB vezes a distância do RB até o RA, que é 20 metros. Sempre em relação ao RA, se você está somando o momento em A. No total, temos menos 8 vezes 5, mais 160 vezes 10, menos RB vezes 20. Agora, o terceiro passo é resolver essa expressão. No final, nós chegamos a 82 toneladas URB. Ok? Vocês podem dar pausa agora para ver o cálculo. O quarto passo vai ser o momento em B. Até agora nós estávamos segurando o RA, agora nós vamos segurar o RB. E são o RA e as outras duas forças que vão fazer a viga girar, fixa em RB. Então, a primeira força da esquerda para a direita na viga sem ser o RB vai ser o RA. RA está fazendo uma força no sentido horário ou anti-horário. A gente vai lá, segura o RB com a mão, empurra o RA de baixo para cima, na ponta esquerda da viga, que é onde a força RA está. E a viga vai girar no sentido horário, seguindo aquele pontilhado rosa ali no cantinho. Se é horário, é positivo. Então, mais RA, não sei quanto é, repito RA. A que distância o RA está em relação ao RB? 20 metros. Então, primeiro cálculo, mais RA vezes 20 metros. A próxima força depois do RA é 8 toneladas. 8 toneladas. Se eu segurar no RB, olha lá no rosinha, e empurrar com 8 toneladas de cima para baixo do lado esquerdo do RB, a viga vai girar no sentido anti-horário, certo? Segura o RB e empurra do lado esquerdo de cima para baixo com as 8 toneladas, sentido anti-horário. Então, é menos. Qual é a força? 8 toneladas. E a que distância as 8 toneladas está do RB? 15 metros. Do RB, porque estamos calculando o momento em B, não é mais momento em A. Então, temos menos 8 toneladas vezes 15 metros. A próxima força já foi RA, já foi 8 toneladas, agora é 160 toneladas. 160 toneladas, segurando no B e empurrando do lado esquerdo de cima para baixo, vai girar no sentido anti-horário de novo. Então, é negativo de novo. Negativo, a força de 160 toneladas e a distância do 160 até o RB, 10 metros. Então, menos 160 vezes 10. O quinto passo é resolver isso tudo. Então,
Se você der pausa aqui, você vai poder acompanhar o cálculo. RA vai dar 86 toneladas. Então, aqui está uma verificação, ou seja, todas as forças que estão subindo, somadas, tem que dar todas as forças que estão descendo, somadas, porque no final elas têm que se igualar para estarem em equilíbrio. Então, RA mais RB tem que dar 8 mais 160. Eu sei que RA é 86 e RB é 82. E a soma dos dois é 168. Então, confirmamos. Agora, partiu o momento fletor. O professor quer momento fletor no ponto C. Beleza. A somatória em qualquer momento nesse esquema, seja no momento A, seja no momento C, seja no momento B ou em algum outro momento que o professor jogue aí no meio, vai ser 0. Então, nós vamos calcular só metade do momento. Metade do momento para a direita. Com isso, o esquema passará a ser assim. A gente tira da existência tudo que está para a esquerda do C e calcula só o que está para a direita do C. Então, vai me sobrar, dos 20, só 15 metros de parede. Então, transformando essa parede na setinha, eu vou ter 8 toneladas por metro. Então, em 15 metros, eu tenho 120 toneladas. E essas 120 toneladas estão na metade da parede que sobrou. Ou seja, se a parede que sobrou tem 15 metros, serão 120 toneladas a 7,5 metros do C e 7,5 metros do RB, que é 82 toneladas. Então, o sexto passo agora é calcular esse meio momento para a direita. Vamos começar segurando o pontinho C. Segura ele. E a primeira força da esquerda para a direita que está atuando nessa viga é os 120 toneladas. Se eu segurar o momento em C e empurrar de cima para baixo com as 120 toneladas do lado direito do C, a viga vai girar no momento horário. Então, se é momento horário, é positiva. Então, mais 120 toneladas. E a que distância que essas 120 toneladas estão do momento C? 7,5. Então, mais 120 vezes 7,5. A segunda força atuante nessa viga depois do momento C é o RB, que são 82 toneladas. Se eu segurar o momento em C e empurrar com 82 toneladas do lado direito do C, de baixo para cima, a viga vai girar no sentido anti-horário. Então, é negativo. Menos 82 toneladas. E a que distância que 82 está do momento C? 15 metros. Por que agora do momento C? Porque eu estou calculando o momento C. Então, todas as distâncias vão ser em relação ao pontinho C. Então, o sétimo passo é resolver a expressão. Eu tenho mais 120 toneladas vezes 7,5, menos 82 toneladas vezes 15 metros. O momento em C vai ser menos 330 toneladas. Como a somatória de qualquer momento, em qualquer ponto, somatória total, é 0, se nós calculamos só o lado direito do momento em C, ele será igual ao módulo do lado esquerdo do momento em C. Só que os sinais deles vão ser opostos. Calma. Vou explicar. Ó. Se o momento em C do lado direito do C é menos 330, então o momento ao lado esquerdo do ponto C vai ser mais 330. Ou seja, dizer que eles são iguais em módulo significa que os seus valores, o número, vão ser iguais. Por que um dá negativo e um dá positivo? Porque a somatória do momento em C, ou seja, esquerda mais direita, tem que dar 0. Então, vamos conferir se a parte direita do ponto C deu 330, menos 330, a parte esquerda tem que dar mais 330. Vamos conferir? Então, pegando o resto da minha parede que sobrou, que era 5 metros, 8 toneladas em 1 metro, em 5 metros eu tenho 40 toneladas.
essas 40 toneladas vão estar no meio da parede de 5 metros que sobrou. Então, vai estar a 2,5 metros do C e a 2,5 metros do 86, que é o RA. Então, o momento em C, eu seguro no C e empurro do lado esquerdo do C com a força de 86 toneladas de baixo para cima, a viga vai girar no sentido horário. Então, é mais 86 toneladas a quantos metros do ponto C? 5. A segunda força da esquerda para a direita é 40 toneladas de cima para baixo. Se eu seguro no C e do lado esquerdo do C eu empurro a viga com 40 toneladas de cima para baixo, a viga vai girar no sentido anti-horário. Então, é menos 40 toneladas vezes 2,5 metros. Logo, o momento em C do lado esquerdo vai ser mais 330. Então, estamos certos. Confirmado. Por hoje é só. E se você não entendeu, assiste de novo o vídeo ou me chama desesperadamente no Facebook que a gente marca uma horinha para eu te ensinar. Beleza?